deixo a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A nossa reflexão de hoje encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 27. Jesus estava prestes a concluir o seu ministério. A morte de Jesus já estava muito próxima. Já havia conspirações no Sinédrio. O coração de Judas já havia sido seduzido. Havia já muitas conspirações sendo feitas, muitas tramas sendo feitas, articuladas para que Jesus pudesse ser preso e depois julgado e morto. E Jesus, diante dessa certeza, porque Jesus sabia para que, ele sempre soube para o que veio, Jesus, nas suas alegações finais, consolidando os seus discípulos, ele olha para aqueles homens, e eu quero hoje, naquilo que ele ministrou ao meu coração, dizer qual era a intenção de Jesus aqui no Evangelho de João, no capítulo 14. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, eu estou indo embora, eu estou partindo. E todo pai, quando parte, há uma esperança nos filhos de receber a sua herança, é ou não é? E talvez a nossa cultura brasileira, né, nós que somos brasileiros, talvez a gente não vivencia isso com tanta frequência, mas aonde eu moro, nos Estados Unidos, é muito comum os filhos herdarem a herança dos pais. E Jesus olha para aqueles discípulos, Jesus estava olhando para eles dizendo: olha, eu não vou deixar dinheiro para vocês, eu não vou deixar posse, títulos, terras, eu não vou deixar vocês abastados dizendo nunca mais vocês vão precisar voltar a pescar ou trabalhar, porque a partir de agora eu vou morrer, mas vou deixar para vocês tudo que vocês precisam financeiramente nessa terra. Não. Jesus, antes de ir embora, Jesus prestes a ir embora, olha para aqueles homens e falam com eles assim: olha, eu vou deixar algo para vocês, muito maior do que qualquer conquista terrena. Eu estou transferindo um legado. E o legado de Jesus era a paz. Jesus diz: deixo-vos a minha paz vos dou. E não é qualquer paz, é a minha paz. Legado é transferir algo para a próxima geração. Jesus estava dizendo, e ele começa dizendo no Evangelho, lá no capítulo 14, verso 1, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não tenham medo. E lá no versículo 27, ele volta a afirmar, ele reafirma dizendo no final do versículo: olha, não se turbe o vosso coração, não tenha preocupação. Porque no versículo 1, ele vai dar a receita para isso. Ele diz: olha, vocês não precisam ter medo nem ficar preocupado, mas para isso, creia em Deus e creia também em mim. Confie no seu Deus, confie em mim, que vocês vão conseguir viver sem preocupações e sem medo. E lá no versículo 27, ele vai dizer: olha, agora, lá eu dei uma advertência e dei uma receita, eu dei um caminho para que vocês consigam isso. Agora eu estou transferindo um legado para vocês. Então, queridos, eu entendo que paz não é merecimento, paz é direito, é legado dele para mim, é uma transferência dele para mim. Ele transferiu a sua paz para mim. Se paz fosse algo que pudesse ser comprado, seria um artigo de luxo que talvez eu e você nunca poderíamos comprar nenhuma fração dela. Mas é algo gratuito. É algo que ele resolveu nos dar. É algo que a graça nos presenteou através de Jesus. E o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, 27, ele conseguiu não só entender o conceito dessa paz, como desfrutar dela. Ele diz: e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso entendimento e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não só entendeu e discerniu essa paz que Jesus estava deixando no Evangelho de João, no capítulo 14, como soube fazer muito bem proveito dela. A maioria das suas cartas ele estava preso, e Paulo era um homem que viveu em cadeias, mas não tinha cadeias internas. Paulo desfrutava de paz. Porque que paz é essa que Paulo está dizendo que excede o entendimento? É aquilo que não tem explicação e não tem respaldo. É aquilo que você pode vivenciar contrariando todas as perspectivas de caos, contrariando os resultados, porque é um legado. Como eu disse, não é merecimento,
É um legado, é algo que alguém conquistou para mim. É alguém que me deu, quis me dar gratuitamente. Se você, querido, se você, minha irmã, meu irmão, tem passado dias de muitas lutas e não tem desfrutado de paz, tem algo errado aí. Porque é possível atravessar vales tendo paz. É possível ter luta e desfrutar de paz. Porque paz é um legado que ele deixou e que eu preciso ter ousadia para vivenciar. Mas enquanto as pessoas, às vezes, eu encontro com pessoas aflitas, pessoas atormentadas na alma, porque elas encaram paz com merecimento. Elas fazem uma alta avaliação da sua vida e elas começam a dizer, não, eu não mereço porque eu fiz isso, eu não mereço porque eu fiz aquilo, eu não mereço porque olha como minha vida está hoje. Só que paz não é merecimento. Paz não é. Porque se paz fosse merecimento, nós não deveríamos ser salvos. Porque iria se contrapor com a salvação. Porque a salvação também não é merecimento. Salvação foi a graça, foi o amor de Jesus, foi o amor de Deus para conosco. E paz é um legado. E que Ele me dá direito de desfrutar dela. Paz é algo tão nobre que só poderia vir de Jesus. Aquilo que os homens procuram, aquilo que as nações brigam por ela, de certa forma, está à minha disposição e à sua. Basta somente, então, você crer em Deus e confiar nele de todo o seu coração. Esses dias que passou, o meu filho, eu só tenho um filho, e ele testou positivo para o Covid-19. E quando nós tivemos a notícia que o resultado tinha saído positivo, eu estava fora da ilha, eu moro numa ilha. Eu iria demorar mais ou menos umas 5 horas para voltar para casa. Naquela hora, como mãe, quando o meu esposo me avisou, eu confesso para vocês que naquela hora, meu primeiro pensamento era, eu vou cancelar todos os compromissos que eu tenho, todos os afazeres importantes que precisam ser feitos hoje, eu vou voltar para casa, porque eu preciso cuidar do meu filho. Mas eu tinha coisas realmente importantes a serem feitas. E principalmente porque enfrentaríamos uma quarentena e eu precisaria estar com a minha casa abastecida. Naquela hora eu lembrei do Evangelho de João no capítulo 14. E eu disse, eu não preciso me preocupar. Eu não preciso ter temor. Eu não preciso temer aquilo que está nas mãos de Deus. E naquela hora eu disse, Senhor, o apóstolo Paulo descobriu, não só entendeu na íntegra, como fez uso dessa paz que o Senhor deixou. Então essa paz que excede o meu nível de compreensão, essa paz que não tem... O meu momento agora não é de ter paz, o meu momento agora é legítima as preocupações, os temores. Mas o que Paulo está dizendo essa paz é ela que contradiz a circunstância, a legitimidade do que você está vivendo. Essa paz que vai contra a toda explicação, é ela que eu faço uso agora. Senhor, eu tomo esta paz que o Senhor deixou para mim. Senhor, eu descanso no Senhor. Senhor, toma conta do meu filho na minha ausência e principalmente na minha presença. Senhor, chega primeiro na minha casa antes de mim. E eu fiz tudo o que eu precisava fazer naquele dia. Voltei para casa, meu filho estava bem. Atravessamos todos os dias sem nenhum sintoma que pudesse nos causar temor. Não vivenciamos nada daquilo que a mídia e de que infelizmente muitas pessoas vivenciaram e algumas até perderam alguns entes queridos. Mas naquele dia eu pude desfrutar de uma paz que excedeu o meu entendimento. E eu provei que é possível ter a minha mente e os meus sentimentos guardados em Deus nessas horas difíceis. Por que estavam nele? Porque quando eu desfrutei dessa paz, automaticamente os meus sentimentos e os meus pensamentos foram escondidos em Deus. O diabo não pôde tê-los em suas mãos para ficar soprando as suas mentiras no meu ouvido, dizendo, seu filho vai morrer, ele vai ter problema de respiração. Olha, você vai perder seu único filho. Não houve nenhum momento, nenhum pensamento a esse respeito, porque os meus pensamentos e os meus sentimentos não estavam sobre a minha posse, muito menos no inferno, estavam guardados em Deus. Esta paz está disponível para você também. Paz não é merecimento, é legado, e foi Jesus que deixou para você. Então, se você hoje está passando por algum momento difícil na sua vida, se você está enfrentando algum dissabor,
se você está perdendo o seu sono, se alguns pensamentos estão martelando na sua mente com medo do amanhã, se você tem ouvido algumas vozes dizendo que você vai fracassar, que tudo vai se perder, ei, eu te convido agora a fazer uso, a se apropriar de algo que é direito seu, porque foi o seu Deus que deixou para você. Foi Jesus que deixou para nós. Ele não nos deixou dinheiro, Ele não nos deixou herança material que pode ser corrompida e roubada. Ele nos deixou algo que a humanidade inteira anseia por Ele e que está à sua e à minha disposição, que é a paz. Entre em Deus hoje, faça uma oração ao Senhor e diga: Pai, hoje eu quero fazer uso de algo que o Senhor me deu há muito tempo atrás. É direito meu, não por merecimento, mas por legado. O Senhor transferiu isso para mim. E se o Senhor transferiu para mim, eu quero fazer uso dele. Senhor, eu coloco os meus temores nas tuas mãos. Ó Deus, eu quero experimentar essa paz que vai exceder o meu entendimento. Eu quero experimentar esta paz que não vai ter explicação, que vai contrapor as circunstâncias, porque é possível. O apóstolo Paulo conseguiu desfrutar dela. Ele deixa escrito como: então eu quero fazer uso dessa paz. E você verá que é possível desfrutar de paz em qualquer circunstância que você possa estar vivendo, vivenciando ou irá vivenciar ainda. A paz de Deus é um legado que Ele deixou para mim e para você. Desfrute dessa paz. É seu direito, é sua herança. Eu sou a pastora Alessandra, do canal Transformados pela Palavra. Um beijo no seu coração, graça e paz. E até a próxima semana.